Aleluias. Essa palavra, Senhor, cair no nosso coração, ela produz a vida de Deus em nós. Aleluias. Vamos abrir em Romanos 4, versículo 16. Essa é a razão porque provém da fé, para que seja segundo a graça, a fim de que seja firme a promessa para toda a descendência, não somente ao que está no regime da lei, mas também ao que é da fé que teve Abraão, porque Abraão é pai de todos nós, como está escrito, por pai de, vamos ler junto? De muitas nações te constituí, perante aquele no qual creu, o Deus que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não existem. Abraão, esperando contra a esperança, creu para vir a ser pai de muitas nações, segundo lhe fora dito, assim será a tua descendência. E sem enfraquecer na fé, embora levasse em conta o seu próprio corpo amortecido, sendo já de 100 anos, a idade avançada de Sara, não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus, estando plenamente convicto de que ele era poderoso para cumprir o que prometera. Pelo que isso lhe foi também imputado para a justiça. Glória a Deus. Abraão creu e isso lhe foi imputado por justiça. É pela fé que nós somos salvos. Nós não somos salvos pelas obras, pelo que fazemos. Nós não somos salvos porque somos bons ou não somos bons. Ofertamos, não somos salvos por tudo, pelas obras, por aquilo que fazemos. Nós somos salvos, diga, eu sou salvo pela fé. Eu sou salvo pela fé. Segundo a palavra diz que está, para que seja segundo a graça. Graça é escolha de Deus. Nós estamos aqui porque Deus nos escolheu e nos agraciou, nos deu a graça de salvação, porque nós cremos. Abraão creu na promessa. Deus prometeu a ele que iria lhe dar uma geração extensa. E ele já era de 100 anos. Ele creu. E diz a palavra que Abraão, esperando contra a esperança, creu. A esperança não pôde, a espera não pôde apagar a esperança que ele tinha. Ele creu e esperou. Muitas vezes nós cremos e muitos não esperam, porque no tempo de Deus tudo se manifesta. No tempo de Deus tudo acontece. E nós somos levados a crer na palavra. Creu em quem? Na palavra. Então ele diz que Abraão, porque ele creu e ele esperou aos 100 anos a promessa de Deus se cumprir na sua vida, ele foi considerado por pai de muitas nações e chegou a nós. Ele diz, o Deus que vivifica os mortos. Quando nós cremos em Jesus, quando nós cremos nessa palavra, nós recebemos a graça e a salvação em Jesus. Não é por religiosidade, é por fé, porque eu creio. Eu acredito, creio nessa promessa. E Abraão, o que ele fez? Ele confiou, ele creu, ele esperou, firmado na promessa de Deus. Firmado naquilo que Deus havia prometido a ele. E hoje nós temos as promessas
escritas, deixadas na palavra, para que nós possamos crer, para que nós possamos esperar, porque tudo aquilo que Ele prometeu há de cumprir em nossa vida. Tudo aquilo. Nós temos vivido e presenciado todas as promessas de Deus em nossa vida. Amém? Diz a palavra, Abraão, o Deus que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não existem. É a maneira da fé. A fé é eu chamar à existência, eu crer. A fé vem por ouvir. Amém? Vamos dizer, a fé vem por ouvir, por crer, por falar e agir. Amém? Quando nós ouvimos a palavra de Deus, essa palavra entra no nosso coração e ela produz fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. E como você vai ter fé se você não ouvir a palavra de Deus? É essa fé que eu estou dizendo, não é uma fé de espanto, quando você vê um milagre, aqueles 10 leprosos, Jesus curou, só um voltou. Eles receberam a cura e não voltaram. Muitas pessoas recebem bênção, curas, maravilhas, mas se ele não ouvir a palavra, para ele crer e firmar nessa rocha, quem está sobre a rocha jamais cairá, que é a palavra de Deus. Não estou dizendo a religião, estou dizendo a palavra de Deus. Essa palavra, ela é viva e eficaz no nosso coração. Quando nós cremos, ela produz vida em nós. E a vida é a liberdade de ouvir a voz de Deus. Nós não cremos num Deus morto. Deus que ressurgiu dos mortos. Ele põe vida, diz a palavra, Ele vivifica os mortos. Ele põe vida nos mortos. Aqui não é aqueles mortos que foram para a sepultura. Ele está referindo às pessoas que vivem nessa terra e não têm capacidade de ouvir a Deus. Então, eles são mortos. Pensam que Deus está no céu e que Deus não responde e que Deus talvez seja um Deus tão insignificante. Mas esse Deus de Abraão é aquele Deus que fala conosco todos os dias. É o Deus que vivifica a nossa vida e nos ensina e nos capacita a ouvir. Ele fala, instruir-te-ei, ensinar-te-ei o caminho que deves seguir. E sobre as minhas vistas, eu te dou conselho. É o Deus que fala, nos ensina, nos mostra o caminho, nos guarda, nos protege. Guarda a nossa casa, guarda os nossos bens. É o Deus que ampara a nossa casa para que o inimigo não venha destruir. É o Deus que nos faz enxergar as coisas do alto como realmente são. Tudo o que acontece é no reino espiritual. Então ele diz, é o Deus que nos ensina a chamar à existência as coisas que não existem. É por fé que eu chamo. Sem fé é impossível você viver a glória, a bênção de Deus, a salvação. Não tem como. E a fé na palavra, na promessa, não é uma fé que acaba, que passa. Abraão creu. E a espera que ele esteve até os 100 anos não foi capaz de remover a esperança que havia nele no coração e a certeza da promessa de Deus a ele. Sara já era velha, mas ele creu e ele esperou e Deus cumpriu. E hoje essa palavra chegou até o nosso coração. E hoje essa palavra chegou a nós para produzir em nós vida e vida em abundância. Deus não nos criou para sofrer. Deus não nos criou para viver no mundo
turbulento como existe, como está aí, Jesus implantou o reino na terra, para que nós pudéssemos chamar à existência aquilo que está na promessa. Então, quando você crê na palavra, quando você crê na promessa e que você espera, então você lança a mão dela e diz: Senhor, eu recebo agora, porque Tu és o príncipe da paz. Jesus é o leão de Judá. E Ele vem nos ajudar e vem nos fortalecer. É Ele que remove a incredulidade. É o Espírito Santo que habita em nós e que põe em nós, não nos deixa enfraquecer. O Espírito Santo nos concede o dom da fé. E nós precisamos buscar e receber o dom da fé. Porque nada, todos os nossos caminhos serão endireitados. Abrirei diante de vós caminho, farei um caminho onde não há caminho para nós passarmos. O Senhor abriu o mar vermelho para que teu povo pudesse passar a pé enxuto. E para nós hoje, Ele tem aberto caminhos e caminhos em nossa vida. É verdade? Deus tem falado conosco, tem nos dado a viver o melhor da terra. Ele chama, Ele nos ensina a chamar a existência. Como você chama a existência? Pelo poder da palavra. Pelo poder da palavra. Você então busca a palavra e chama. E o poder da palavra vivifica e traz para nós as bênçãos que nós queremos alcançar. Essa palavra é fiel e verdadeira. E Abraão, ele não olhou as circunstâncias. Ele não olhou nada, mas apenas creu. E é pela fé que nós caminhamos. É pela fé que nós atravessamos barreiras, montes, saltamos muralhas, pela fé. Então, quando nós agimos em fé, o Senhor é conosco e nos dá livramento. Em Tiago, ele diz que nós não podemos ser meninos, que é levado de um vento, de um sopro, de um lado para o outro. Não podemos ser crianças, não podemos, quem precisa de sabedoria, peça a Deus, mas peça com fé, diz a palavra de Deus. Não vacilando. Abraão não vacilou em momento algum. Nem mesmo quando Deus requereu dele: Abraão, leva teu filho ao monte e sacrifica. Mesmo assim, ele creu. Ele creu que se o Deus que prometeu entregou ele o filho, ele foi. Por isso, ele é considerado hoje o pai de muitas nações. Ele é o pai da fé. E a palavra, ela é vida em nós. Quanto mais você meditar na palavra, quanto mais você conhecer essa palavra, mais firme você caminha nesse mundo tenebroso. Um mundo sem fé, um mundo sem direção, um mundo da incerteza, um mundo do medo. Para nós que cremos, não há medo. Porque sabemos em quem temos crido. Sabemos que Ele é poderoso para cumprir toda essa verdade em nossas vidas e nos entregar a vitória. Por isso nós estamos seguros, nós temos segurança dos nossos filhos, nós temos certeza de que há um caminho para os nossos filhos passar e caminhar em vitória, porque essa palavra nos garante. Eu abençoarei a 1000 gerações daqueles que me amam e guardam minha palavra. Amém? Se você tem dúvida, esse é o momento que Deus está agindo, para que você lança fora toda a dúvida e passa a crer. Se você tem passado por momentos que roubou a tua fé, as pessoas que perdem aquele vigor de fé, então eles vêm ao culto, tornam-se religiosos.
apenas vem e não sente nada, não se toca com nada. Sabe por quê? Porque ainda não gerou ou perdeu a fé que alcançou em Jesus. Por isso, nessa noite, o Espírito Santo vai renovar teu coração. O Espírito Santo está aqui para nos entregar o dom da fé, para você ultrapassar barreiras e fazer coisas, as obras que Jesus fez, nós podemos fazer. Está lá em João 14. Aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço. E fará maiores do que essa. E ela, estando plenamente convicto de que ele era poderoso para cumprir o que prometera. Você crê que essa palavra é poderosa e cumpre na tua vida? Por isso você precisa meditar todo dia. Todo dia você precisa meditar. Porque essa palavra, quando você medita, ela gera fé. E quando você age, quando você fala, Deus move a mão a nosso favor. Jesus andando naquela multidão, uma mulher que gastou todo o seu dinheiro com médicos e nada conseguiu a cura. Ela tinha uma hemorragia constante. E ela ouvindo a multidão, ouvindo Jesus passando e aquela multidão e as pessoas falando, e ela ouviu de Jesus. E ela disse: se eu apenas tocar na sua veste, eu ficarei curada. Se eu apenas tocar na sua veste. E ela foi e tocou em Jesus por trás. Tocou na veste e recebeu a cura. Fé, meu irmão, fé. Ela ouviu falar de Jesus, ela creu e ela disse: se eu tocar, eu vou ficar curada. E ela recebeu a cura. E Jesus disse: quem me tocou? Quem me tocou? Os discípulos: Senhor, todos estão esbarrando, empurrando, tocando. Ele falou: não, alguém tocou em mim, porque de mim saiu o poder. A diferença não é por tocar em Jesus, é por crer, por tocar com fé. Não é por ler a palavra, mas para gerar fé no teu coração e você dizer, falar, crer e receber toda a sorte de bênção que Deus reservou para nós. Jesus não veio trazer uma religião. Jesus não veio trazer um povo apenas, olha, eu sou isso ou eu sou aquilo. Não, Jesus trouxe vida e vida em abundância. E essa vida está aqui na palavra, que vivifica o nosso coração e nos faz fortes, corajosos, destemidos. E nos ensina a andar em vitória. Jesus veio e ele disse: olha, eis aí que eu vos dou poder para pisar serpentes, escorpiões, todo poder do inimigo, sem nenhum dano vos causar. O poder está em nós, pela palavra. Jesus não vai descer e fazer por você, porque ele levantou uma geração de guerreiros que aprendeu a lutar não com armas, mas pela arma da fé na palavra de Deus. Quando nós falamos, o caminho se abre. Quando nós profetizamos, a nossa vida transforma. Quando nós declaramos, crendo, aquela mulher foi curada. E Jesus se virou e diz: não, alguém me tocou, que de mim saiu o poder. É diferente quando você toca em Jesus com fé, sai poder. Sai poder de cura. Nós temos visto milhões de curas no nosso meio. Porque quando uma pessoa toca com fé, ele recebe. E isso não é para mim, é para todo o que crê. É para todos os que creem. Os dons não é para o pastor, é para todos os que creem.
O que crerem no nome de Jesus, se você crer e firmar nas promessas, então Deus fará. Jesus disse para a mulher: a tua fé te salvou. Se você passa tribulações, se você passa dificuldades, se você tem momentos de enfraquecimento, de ansiedade, de dúvidas, pega a palavra de Deus e busca segundo os versículos que você necessita. Segundo a tua necessidade. Ela é vida, ela é saúde. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Se você está ansioso, pega o versículo de ansiedade. Busca os dons que Ele entrega a todo aquele que quer receber. Nessa noite o Espírito de Deus está entregando o dom da fé. Nessa noite o Espírito de Deus está renovando a tua fé para que você viva segundo a vontade de Deus. Se me ouvires, comereis o melhor da terra. Você quer comer o melhor da terra? Você precisa de fé.